Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês mais uma receita de massa fresca sem glúten, porém hoje é uma massa fresca integral e é massa fresca feita de ingredientes super acessíveis que são flocos de aveia moídos e peneirados. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de aveia, são 2 xícaras de farinha de aveia e na verdade, como já falei, são flocos de aveia moídos e bem peneirados. E aqui 50 gramas, quase meia xícara de polvilho doce, poderia ser amido de milho ou fércula de batata e uma colher de chá de goma xantana. E eu vou começar por misturar os ingredientes secos. Vocês poderiam adicionar um pouco de sal aqui ou salgar bastante a água depois na hora do cozimento, é o que eu vou fazer. Essa massa é uma massa bastante rica, ela é feita sem água, somente com ovos e um pouquinho de azeite. Então aqui eu tenho 3 ovos e vou adicionar 2 colheres de sopa de azeite. Poderia ser também outro óleo vegetal. E agora é só misturar tudo com o garfo e vocês vão observando a massa. Aqui precisamos de 3 ovos grandes para dar liga suficiente boa. E como os meus ovos eram médios, a minha massa ficou um pouco ressecada, por isso eu preciso adicionar um pouco mais de ovo. Vocês poderiam adicionar somente a gema, o sabor fica mais rico, ou somente a clara. Eu vou bater um ovo aqui com o garfo e vou colocar mais ou menos metade do ovo. E eu acho que agora já vai ser suficiente essa quantidade de ovo. E agora é só juntar a massa. Se vocês têm ovos bem grandes e a massa de vocês fica úmida demais, vocês vão ter que ir colocando farinha até a massa desgrudar das mãos. Agora já vou transferir aqui para a bancada enfarinhada. Vocês poderiam usar aqui polvilho doce, o que eu estou fazendo, ou farinha de aveia mesmo, ou farinha de arroz. E não precisa muito. Como não temos glúten para desenvolver, é só até a massa ficar homogênea e descolar das suas mãos, que é rápido. 2, 3 minutos vai ser suficiente. Essa massa é um pouco mais dura do que massa fresca clara. Então precisamos um pouco mais de força nos braços e também ela fica menos delicada depois de cozida. Pessoal, essa massa poderia ser uma massa 100% aveia. Sem polvilho doce ou sem amido de milho, massa ficaria um pouco menos delicada. E também poderia ser feita sem goma xantana, mas neste caso o macarrão ficaria mais curto, porque é difícil trabalhar sem a goma xantana, massa fica bem mais quebradiça. Porém, é possível sim. E vejam, a minha massa já está pronta. Ela é bastante macia, porém ela tem seus trincos. Essa massa não fica tão lisa como massa clara, porque é uma massa com bastante fibra, então é assim que ela fica. E agora é preciso embrulhar essa massa e deixar ela descansando durante mais ou menos 30 minutos para ela se equilibrar e ficar úmida por igual. Vou abrir agora a minha massa, mas como ela não é muito elástica, é mais fácil trabalhar com ela em pedaços. Então aqui vocês podem tentar suavizar esses trincos, mas infelizmente não há muito o que fazer. Essa massa trinca mais do que a massa clara. E vamos abrindo de uma direção, depois eu giro 90 graus e de novo giro para igualar a massa e virem ela. E na hora aqui de usar o rolo, essa massa tem como eu já disse, ela tem tendência a trincar mais. Então tentem apertar e esticar, não somente esticar, mas apertar e esticar. E vejam, ela fica irregular mesmo. Essa massa é um pouquinho mais chata para trabalhar, porém ela é bastante saborosa. Para quem pode consumir aveia, essa massa é bem saborosa. E como essa massa é pouco elástica, é mais fácil trabalhar com ela quando ela está em pedaços menores. O que eu faço? Eu sempre corto fora esses pedaços mais irregulares e depois eu vou trabalhar eles, vou abrir eles com rolo separadamente. Porque quando ela está em pedaços menores,
é mais fácil para esticá-la. E vejam, enquanto mais vocês abrem, mais ela trinca. Agora ela está na espessura de 2 milímetros é o máximo que eu consigo chegar. Depois ela vai trincar mais ainda. Então agora vocês podem cortar ela em fatias como se fossem folhas de lasanha. Só que se vocês forem fazer folhas de lasanha, é preciso guardá-las, é bom congelar. As folhas dessa massa não servem para secar, elas trincam demais. Ou então fazer tagliatelle. E essa massa, como ela é menos elástica, ela não nos permite enrolar ela. Eu posso até enrolar, mas na hora de cortar, ela vai trincar. Então aqui ou vocês cortam normalmente, ou então empilham. Por exemplo, eu vou cortar aqui. Vou colocar esta minha folha como se fosse de lasanha. Colocar farinha. A farinha aqui é necessária para as folhas não grudarem. Agora eu vou abrir ainda esses restantes pedaços que cortei fora. Como falei, é preciso enfarinhar bem para as folhas não colarem. Eu estou aqui usando farinha de aveia, mas poderia ser farinha de arroz. E agora desta maneira vocês cortam na largura que vocês desejam. E o tagliatelle integral está pronto. Agora para ele não grudar, porque ele tem, vejam, tendência. Aqui eu tenho um pirex com farinha de aveia e vou colocar aqui o meu tagliatelle. E aqui está o meu macarrão, aqui está na farinha de arroz e aqui na farinha de aveia, pronto para ser cozido numa água bem salgada, uns 3, 4 minutos, sempre dependendo da grossura do macarrão que vocês, como vocês abriram a massa. Aqui eu quero mostrar a vocês o meu macarrão que eu fiz ontem e sequei ele na minha varanda, só cobri com pano para ele não tomar sol direto. E veja como ele fica bonito. Ele não é muito comprido, como o macarrão claro, já falei que não é possível cortá-lo. Desta maneira, ele pode durar no seu armário 2, 3 semanas, até mais. Também poderia ser congelado e seco, congelado, dura até 6 meses. E depois, para cozinhar, mesma coisa, na água bem salgada, talvez 1 ou 2 minutos a mais do que ele fresco. E ele cozido é saboroso, não é? A textura dele piora um pouquinho, não é tão perfeito quanto ele fresco, mas ainda é bastante bom, é uma solução para dias quando vocês não têm tempo de fazer ele fresco. E aqui, pessoal, está o meu macarrão congelado. Eu fiz como se fossem ninhos e congelei desta maneira, fica um pouquinho mais fácil para guardar. E depois, para cozinhá-lo, coloquem ele congelado na água quente. E talvez ele vai precisar de 1 a 2 minutos a mais para ser cozido, mas não precisa descongelar. Pessoal, por hoje é tudo. Muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês gostaram da receita. Se sim, por favor, me deixe seu like, voltem ao meu canal e até a próxima receita. Obrigada!